Fala galera, estamos aqui hoje para mais um episódio do Saindo do Trilho. E aí, como é que estamos, Marquinho? Fala, Tiagão, como é que tá, velho? Aqui tá tudo tranquilo, friozinho batendo aqui já, mas tamo aí, seguindo firme e forte. E não sabe como é que tá, o verão chegou já aí não? O verão o verão tá chegando, mas o calor não tá chegando. Tá esquecendo alguma coisa? Estão esquecendo de mandar o calor, velho, mas tá... Acho que pra final da semana agora vai dar uma subidinha aí, vai dar uma prainha legal aí. A gente até foi acampar no final de semana passado. Meu, parecia que tava no inverno, velho. Todo mundo de touca, com canequinha de chá na mão. Sério? Mas tá da hora. Ah, mas o que vale é o rolê, tá da hora aí. O que vale é o rolê, tá valendo. E aí, tu consegue ver as atualizações do Brasileirão aí, pra ver o meu time subindo na tabela? Como é que tá? Ah, tá subindo, mas não chegou no meu ainda não, né? Tá chegando, velho. Só escuta que eu tô te falando. Mas o meu Santos, como que tá, nós estamos bem, né, velho? Eu tô no lucro já, né, velho, esse ano. Tá bom. Que posição vocês estão? A gente tá em 7ª. Bom, no dia da gravação aqui, né? Até o episódio de Power pode ser que esteja na zona de rebaixamento já. Em 15º. O meu já vai ser líder, eu acho, daí. Não, você é louco, vocês não vão ganhar nada, não. Só... Ô, Thiago, antes de a gente começar, só queria dar um recadinho aí. Tem uma amiga minha aí, amiga de um tempo de viagem aí, que também saiu do trilho. Ela vai ser convidada também aqui em breve. E ela pediu pra gente passar uma mensagem que ela tem uma amiga que tem um filho que tem uma doença que é bem rara e bem difícil de cuidar, que chama uma atrofia muscular espinhal, que é um problema de um gene, né, da criança. E o tratamento para essa doença, velho, custa nada menos que $2 milhões. Então, eles estão numa campanha aí na internet, né, para arrecadar doações. Então, só queria passar o nome da página aí para quem quiser buscar no Instagram, é o Ame o Raul, @Ame o Raul. Então, quem puder dar uma olhadinha na página lá, tem bastante famoso já que está se engajando no projeto aí e tal. E aí tem formas de doação, PayPal, conta corrente e tal. Então, quem tiver um tempinho aí, por dar uma olhadinha, talvez possa se emocionar com a história aí e tentar ajudar, né? Vamos ver. Sim, isso aí, velho. Isso aí acho que é importante. A gente sempre tá ajudando aí o próximo. 2 milhões é sacanagem, né, velho? Pois é um tratamento novo que começou agora, que eles encontraram, e só tem nos Estados Unidos, né? Então, imagina, né, o preço, né? Fazer o quê? Mas tomara que dê tudo certo aí pra eles, né? Na torcida sempre, é isso mesmo. É isso aí, então vamos lá, velho, vamos chamar o nosso convidado aí, eu quero que tu apresente ela, convidada, e vai que é tua. Então, a nossa convidada de hoje é a Pamela. A gente se conheceu na Austrália. Quando eu cheguei na Austrália, a gente foi pra escola junto, a gente caiu na mesma sala na escola, no curso de inglês. E a gente criou essa amizade aí. E ela tem uma história muito legal, velho. Ela tem uma história muito bacana. E eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, na verdade. Que a gente se fala, mas não é todo dia, né? Naquela vida de cada um, né? Como sempre. Mas quando eu vi que ela tava fazendo algo, eu falei, meu, você tem que vir falar pra gente a sua história. Então, vamos lá. E aí, Pamelinha, bom dia. Seja bem-vinda, Pamela. Obrigada, um prazer enorme estar aqui com vocês. Dividir um pouquinho da minha saída do trilho também. É isso aí. Dividir aí com a galera, né? Porque é muito legal mesmo. Quando a gente tem essa possibilidade de fazer coisas diferentes e falar para as pessoas, dividir, eu me amarro nisso. Muito legal. Vai ser muito legal dividir com vocês. Show de bola. Aonde você tá agora, Pamela? Então, só porque tá cada um num canto, né? Eu esqueci em Sydney, mas você tá morando aonde agora? Eu estou em Albany, que é em Western Australia. É 450 quilômetros ao sul de Perth, que Perth é a capital de Western Australia, né? E aqui é literalmente onde o vento faz a curva, bem na bordinha assim da Austrália. A gente recebe a frente fria toda do polo, tanto corrente marítima quanto de ar, acho que é de ar que chama, né? Não sei. Mas é aqui que eu tô agora, nesse momento. Não é aí que é uma concentração de tubarões que tem numa curva aí que eu já ouvi falar, não? Eu já fui para esse lugar, de baleias.
pelo que eu vi de baleia. De baleia, onde, assim, pelo que eu entendi, todas, né? A maioria das espécies de baleias do mundo, elas se encontram naquele lugar, numa rota de água ali, por conta da alimentação, dos peixes que tem, mas é por essa região aqui, sim. Não é pertinho, não, legal, mas é legal. Por aqui, Ah, não tinha ouvido falar disso, não, legal. Mas aqui em Albany, é rota de baleia. Tem a Whale Station aqui, que é a estação das baleias, né? E tem como um museu também. Um dia desses eu estava trabalhando em uma casa que ela é toda de vidro assim para o mar. E eu estava conversando com uma amiga assim, mensagem de WhatsApp, na sala de casa assim, de repente, splash! Uma baleia. Não. Eu, cara, o que foi isso, né? Uma coisa é você ir pegar um barco e ver um passeio de baleia. Outra coisa é você estar literalmente na sala de casa e blum, uma baleia. Eu falo, nossa, que brisa. Sensacional, foi muito legal. E uma vez a gente estava só caminhando também ali na orla, né? E tinha 2 baleias nadando. Foi muito bem pertinho assim da costa, muito legal. Lindo, bem especial. Falando em baleias, vocês viram o vídeo que saiu na internet esses dias de 2 mulheres, acho que na Califórnia, que foram engolidas por uma baleia? Tipo, a baleia subiu no caiaque delas e elas entraram na baleia e depois saíram. Vocês viram isso? Eu vi. Meu, e a menina tinha uma GoPro, tá filmando, meu, insana a parada, muito insana, você é louca. É engraçado. Eu teria morrido do coração. Eu também. Então tá, Pamela, conta pra nós quem é a Pamela, assim, faz uma pequena introdução de onde tu vem do Brasil, a tua idade, casada, solteira, filhos, tá bom. Pra nós te conhecer melhor. Tá certo. Eu nasci em São Paulo, eu costumo dizer que foi por um acidente do Cosmo, que não era para ter nascido lá, mas nasci. E depois que acabou a faculdade, eu queria muito sair de São Paulo, gente, aqui não dá para eu ficar. E o meu sonho era ser professorinha numa comunidade, na Praia do Sono, ali em Paraty. Deve ter uma galera aí que conhece e tal. Conheço. Só que aí a faculdade acabou, o sono meio que não rolou. E aí eu tive a felicidade de ir para Bahia, que foi uma história linda também. Morei 1 ano em Salvador, em 2 em Diogo. Diogo, uma comunidade de pescador também, no litoral norte da Bahia, que foi uma experiência muito linda. Litoral norte de Salvador, né? Não da Bahia mesmo. Foi uma experiência bem legal. E lá, aí foi onde eu já comecei a sair do trilho, né? Um pouquinho. Meu pai era baiano, né? Ele falava, se a Bahia fosse boa, eu tinha ficado, não tinha vindo para São Paulo. Mas, enfim. E aí lá, eu também, aí já estava dando também, e eu entrei em contato na época do Messenger ainda, né? Com uma amiga que estava aqui na Austrália. A gente tinha trabalhado juntas e ela tinha vindo para a Austrália na mesma época que eu fui para Bahia. E aí conversando e tal, ela, Pam, vem para cá. E eu nunca tive vontade de sair. Eu gosto muito da nossa cultura, do Brasil. Tem gente que tem o sonho de sair, né? Do Brasil e tal, ir para o exterior. Eu nunca tive muito essa vontade, não. Mas aí deu plim assim, né? Eu falei, porra, a Austrália deve ser legal, né? O clima também não é frio, não é aquela coisa de Londres, nem Estados Unidos, né? E aí eu comprei a ideia, e aí eu coloquei na cabeça e comecei a pesquisar e tal. E aí mexi os pauzinhos para vir para cá. E eu vim para ficar, eu vim com visto de 4 meses, né? Com 1 de férias. E eu saberia padrão, que... né? E eu sabia que eu voltava com 1 ano para o Brasil. Eu não sabia se era de vez ou se para ficar. De vez ou para visitar, mas que eu voltaria nesse 1 ano. Era a única coisa que eu sabia, assim que eu cheguei aqui. Que eu planejei para vir para cá. Aí, beleza. Chegou o dia, vim para o Brasil, que inclusive vai fazer 9 anos daqui 1 semana. Foi 17 de novembro que eu saí daí do Brasil. E eu vim pra cá sem muita ideia, sem falar um A de inglês, nada, absolutamente nada. O pouquíssimo que eu sabia, eu dei conta que eu não sabia, né? Porque eu sabia how are you,
Aqui é Hawaii, né? Como pra você, né? E outras coisinhas. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas agora tem que ficar. Mas foi bom conhecer a galera, inclusive Marquitos foi, acho que provavelmente entre os 10 primeiros brasileiros que eu conheci, né? Marquitos, a gente foi pra escola junto. Isso. Também, meu primeiro dia de trabalho foi o Marcos que me indicou também, né? Porque a tia dele tinha um restaurante na época e tal. E dali também eu conheci a Clarita, uma amiga nossa do Brasil, que somos amigas até hoje, de verdade mesmo. Toda vez que a gente vai pro Brasil, a gente se encontra, a gente se fala no telefone, fica horas no telefone, ainda até hoje, sim. Então, trago muitas lembranças boas. E aí, a trajetória na Austrália começou, né? Fazer aquela coisa de fazer limpeza, trabalhar em restaurante. E com 4 meses que eu estava na Austrália, porque no Brasil eu fiz pedagogia, então eu sempre trabalhei com educação desde o Brasil, né? E eu apliquei, e tinha uma moça que eu estava falando antes de ir para a Austrália que ela tinha um contato de uma associação chamada BCD, né? É uma associação de brasileiros que dá aula de português para os australianinhos, e com 4 meses de Austrália eu já entrei ali naquele projeto, né? Eu entrei fazendo o Playgroup. O Playgroup é um grupo com crianças de 0 a 5 anos, né? De mães brasileirinhas, de brasileirinhos que vai lá para ter contato com a língua e tal, né? Porque não tem muito contato, né? Assim, tá na Austrália, tá em outro país, mas a comunidade brasileira em Sydney é muito grande também. E aí eu fui me envolvendo, começando a dar aula, peguei uns grupos para dar aula, até que cheguei a coordenar o projeto também por 2 anos. Então foi meu primeiro amor na Austrália, na verdade, né? Eu acho que daí tudo começou e me deu mais vontade de ficar mesmo na Austrália, né? Foi dando vontade de ter esse contato com os brasileiros também, né? Foi muito importante para mim. Sim. Inclusive, e fazendo uma coisa que tu gosta também, né? Totalmente. Quando eu vim para Austrália, eu não tinha ideia. Eu achava que tá bom, eu ia fazer limpeza e ser babá. Era isso que eu achava, né? Ia trabalhar num restaurante e pronto. Mas eu só ia ficar 1 ano mesmo, né? Aprendi o inglês e estava certo, voltava. Valeu a experiência. Mas não, e aí foi tudo acontecendo. E aí que eu comecei a ver que a educação aqui na Austrália, né, eles valorizam muito, principalmente para a educação infantil. E aí eu já fui fazer curso para trabalhar nos centros de educação australianos mesmo, né? E aí fui me envolvendo na educação, né? Ainda fazia os outros trabalhos, restaurante, limpeza, e quando eu comecei a me envolver mesmo, esses outros trabalhos foram acabando, foram desaparecendo, cancelavam o meu trabalho. Foi muito interessante o processo, assim, né? Tudo meio que caminhou para poder te levar nesse caminho, né? Isso, foi muito interessante. Aí eu voltei pro Brasil nesse 1 ano, e aí foi só para visitar mesmo, né? Eu fiquei lá, visitei, voltei. E aí fui ficando, fui sabendo que... Aí eu quis sair de Sydney, né? Porque vamos sair do trilho de novo. Eu fiquei em Sydney 2 anos, né? Mas eu falei, cara, eu não atravessei o mundo para ficar só em Sydney. E aí eu quis ir para Byron Bay, né? Sim, aconteceu. Eu falei, eu quero ir para Queensland, que é um outro estado, né? E peguei o carro, coloquei as coisas e fui, né? Mandei uns currículos e tal. Peguei as coisas e fui, mandei uns currículos e cheguei na tão sonhada Byron Bay, né? O pessoal que é daqui da Austrália conhece esse lugar e já consegui trabalho lá. As pessoas, Pamela, como que você conseguiu trabalho? É muito difícil conseguir trabalho aqui. Pois é, a vida é boa comigo. Assim, é boa, né? Mas você atrai energia, né? Que você doa, acho que volta pra você. Muito. E eu fui muito confiante. Aí eu já desenrolava o inglês, eu já conseguia falar. Já tenho experiência, e o lance com criança é esse, é afinidade mesmo, né?
que você tem, é a troca ali. Não importa se você fala inglês certo ou não, importa que você tá ali interagindo com as Demonstra amor. crianças. Exato. Ô, Pamela, só voltando à tua chegada aqui em Sydney e tal, tu teve algum medo no início, alguma coisa que tu esperava e não aconteceu do jeito que tu achou? Ou toda aquela história que às vezes a gente vem sonhando que é uma Disneylândia e é totalmente outra coisa? Totalmente. Essa minha amiga que eu falei que me encontrou no Messenger, vem pra Austrália e tal, ela falou pra mim, não, Pam, vem que eu te dou uma força, fica um mês aqui em casa e tal, pode vir. Até nos encontramos no Brasil, ela, não, vai, me deu umas dicas. E aí 2 semanas antes de eu chegar, ela me manda uma mensagem, Pam, não vai dar pra te ajudar, que eu tô nos meus processos aqui. É isso. Legal. E eu não podia nem falar isso pra minha família no Brasil, né? Imagina. Ela, não, mas eu vou te dar um telefone de um cara aqui, ele é bem de boa. Inclusive, até mandar um salve aí pro Danilo. Eu falava, Danilo, se você não salvasse, ou depois, né, de um tempo, Danilo, se você não adiantar, o meu lado não tem mais ninguém que faça. Que ele estava muito tempo aqui na Austrália, né? Ele tem agência de estudante, e aí ele alugava apartamento. Então ele me arrumou um apartamento, pelo menos eu tinha ele para falar inglês, né? Em português, para arrumar uma casa para mim, né? Porque... Ele é famoso aí, né, na Austrália, né? Até hoje, né? Muito, muito. Porque ele tá aqui um tempão já, eu já ouvi falar dele, já. Né? Eu vim falar dele ontem. Olha só, que coincidência. Não, inclusive eu conheço pouca pessoa em Perth e poucas pessoas, e quem eu conheço e tá no coração também, a gente mantém contato, foi a indicação do Danilo. Enfim, aí o Danilo, sim, aí ele me deu umas dicas, me arrumou casa para ficar e tal. Então começou daí o perrengue já, né? A saída já da curva do normal, né? Pô, você tá esperando que vai ter alguém lá para te receber? Não posso mais. Eu não tava indo para Curitiba nem para Salvador, né? Eu tava indo para Sydney, na Austrália, sem falar país, uma... Né? Uma palavra da língua, então né? começou daí. Mas eu, graças a Deus, assim, eu conheci pessoas muito bacanas, assim, que fizeram esse processo ficarem mais fácil, esse processo ficar mais fácil, mais fluido. E tô aqui, ó. É isso aí. 9 anos já, ó. 9 anos, a então gente aprende a ficar, a gente fica calejado, né? Eu acho que é experiências, né, que tu vai tendo. Portas que tu vai levar na cara e tal, né? Vão se fecharem e vão abrir outras. Eu acho que o intercâmbio é isso aí, né? Se der tudo certinho, no final vai dar errado. Não pode, né? Exatamente. Tem que ter um perrenguezinho pra poder valorizar também, pra poder falar, não, realmente eu venci esse desafio, né? Teve vários aí. Mas eu levei tudo muito fácil, de boa. Né? Não é. Mas eu acho, eu sempre levei muito assim de boa, sempre tropeçava aqui, mas sempre teve um colo muito gostoso ali no tropeço, pra tamo juntos, você não tá sozinha, sabe? Sim. E aí eu fui ficando mais confiante comigo também, essa questão desse apoio dessa rede de brasileiros que tem, né? Que tá aqui, a gente vira família, né? Essa família que a gente tem. E a gente vai fui entendendo esse processo e, galera que eu conheci, assim, principalmente em Sydney, pra vida, assim, pro coração, parceria mesmo, foi muito legal. Isso aí. Pamela, e aí então, de Byron Bay, né, que é ainda no leste australiano, né, você resolveu ir pro oeste, certo? Então, o que te fez... não foi bem por aí? Então eu perdi uma parte. Conta aí. Até seria. Mas então, quando eu tava em Byron Bay, aí eu falei, cara, eu preciso ir pro Brasil. Aí eu fui pro Brasil e aí eu falei, eu volto pra Brisbane. Porque Brisbane... E aí em Byron Bay que eu comecei a entender que eu queria ficar na Austrália. Porque eu tinha saído de Sydney, como eu falei, né? Não quero morar só em Sydney, eu quero ver mais. E ali eu entendi que eu queria ficar na Austrália. Aí eu fui pro Brasil e quando eu voltei, eu voltaria para Brisbane, porque era uma área que eu podia conseguir um visto de trabalho.
Aí E tá, ainda mas é no leste australiano, né? Isso, no Só para o leste, pessoal na entender, mesma costa. mais pro norte, Isso. mas no mesmo lado ainda, né? Isso. Aí, só que quando eu voltei do Brasil, em Byron Bay eu trabalhava pouco, não consegui, mas vivi a vida, viajei um monte, foi muito legal. Mas eu não, quando eu voltei, eu tinha $300 para voltar para a Austrália, né? Putz. Então não dava para começar de novo em algum lugar, né? Eu falei, pô, não posso voltar com $300. Aí o que aconteceu? Eu voltei para Sydney de novo, mas eu não queria voltar para. O plano era voltar para Brisbane, mas eu voltei para Sydney. E aí liguei para uns amigos e falei, Emílio, o nome dele é Emílio, inclusive enquanto eu estava falando ele me mandou uma mensagem aqui agora no telefone. Eu falei, Emílio, eu tô voltando para Sydney, tô sem grana e ainda tinha que pagar parcela de escola. De lei, né? Eu falei, tô sem grana nenhuma, me dá 2... E ele tinha saído de share house. Share house é as casas que a gente aluga que mora com outras pessoas, né? E ele tinha alugado um apartamento para ele e pro parceiro dele. Eu falei, Emílio, eu preciso de 2 semanas aí. Beleza? Beleza. Vim, fiquei com ele 2 semanas e aí comecei a mandar currículo, porque o Child Care, né, que é a escolinha de criança, tem muito trabalho. E como eu já tinha morado em Sydney, eu já sabia como funcionava o esquema. Então foi muito fácil de conseguir trabalho de novo. Isso é muito bom. Certo. Eu já conseguia, já falava inglês. E aí fiquei mais 9 meses em Sydney, morando com eles. Certo. Aí eu falei, poxa, mas eu não posso ficar, porque então eu precisava do meu visto de trabalho, né? Aí eu falei, aí só tinha 2 lugares, que era Perth, que era na outra costa, e Canberra, que era na mesma costa, mas é mais ao sul da Austrália. Então eu escolhi ir para Perth, né, que é no outro estado, é na outra costa. E por que eu escolhi ir para Perth? Eu já tinha uma amiga que tinha ido para lá, e ela tinha me falado bem, que inclusive ela foi na mesma época que eu fui para Byron Bay e onde estava dando o visto de trabalho, né? E também porque tinha bastante brasileiro e não era tão frio. Aí eu falei, Perth é uma boa pedida, né? É uma boa ideia. Fui pra Perth. A não gosta de frio. Não! Fui pra Perth e fiquei, trabalhei com outras coisas também, com deficientes mentais e físicos também. Foi uma experiência muito legal, em paralelo com as crianças. Só que aí o meu visto eu nem consegui pelo trabalho. Foi a razão maior de eu ter ido para Perth foi para conseguir o visto de permanência na Austrália, mas aí eu casei. E aí resolveu. Eu falei, é mais fácil levar o marido do que levar um chefe, né, gente? Aí eu casei e aí vim mudar para... Por isso que... E aí, por isso que eu mudei para Albany também, porque ele é de Albany, é por isso. Então, mas Pamela, só dá um resuminho de qual que é a diferença entre Perth e Sydney, porque eu não morei, né? Eu morei só em Sydney, então só um básico assim para o pessoal entender. Perth é uma cidade bem pequena, o pessoal fala que é o interior grande, né? Certo. É bem pequena, mas é muito estruturada. O aluguel é muito mais barato do que em Sydney, né? Em Sydney uma das coisas mais caras é o aluguel. Porém, escola... Aqui é mais caro, né? Certo. Mas o aluguel, as pessoas são mais tranquilas. Assim, basicamente um interior grande, que tem tudo por aqui, né? O Perth tem uma comunidade brasileira muito bacana também. E assim, as pessoas acham... assim, as praias dessa costa de Perth é mais bonita do que... a costa de Sydney, de Gold Coast, né? É um azul lindo, mas é bem gelado também. Mas e tem muito tubarão, é bem bonito. E tem muito tubarão, muito... Olha, você falou aí. A primeira vez que eu fui na praia, em Perth,
os salva-vidas estavam lá, falaram assim pra mim, espera 3 horas pra entrar na água porque tem tubarão. Eu saí da areia, eu falei, eu não vou ficar nem aqui na areia. Daqui uns 3 anos eu volto aqui, imagina. Foi muito engraçado, foi meu bem-vindo a Perth, né? Nossa. Mas eu senti uma vibe bem bacana, assim. Perth é bem bonito, né? Western Australia, o estado inteiro é bem bonito, mas é muito engraçado. Se eu não me engano, é a capital mais isolada do mundo, Perth. Porque o estado de Western Australia é gigante, é praticamente, acho que é quase o tamanho da Amazonas. Eu sou meio ruim de número assim, né? Mas e acho que ele está também entre o maior estado do mundo, um dos maiores, né, estados e menos populosos do mundo. É só deserto, aqui né? Em Western Australia, show de bola. Interessante. Me sentindo Globo Repórter agora. Que conhecimento. Tá vendo aí como é bom sair do trilho? Pois é, a gente tá aqui pra isso. Eu tenho que sair do trilho e precisar daí, porque eu ainda não fui pra aí. Eu acho que o mais perto que a gente foi pra Alice Springs, né? Que foi no meio do caminho, né? É verdade, batemos na trave. Exatamente. Legal. Então, Pamela, eu sei que, né, entre essas idas e vindas, né, e bastante aventuras que tu fez, assim, eu sei que tem uma que foi muito especial aí, então, que é uma saída de trilho gigante. Eu queria que tu contasse pra nós o que foi essa saída de trilho e como foi, e no meio a gente vai ter várias outras perguntas também pra ti. Legal, bora lá, que essa eu adoro falar sobre ela. O segundo amor na Austrália. Meu segundo grande amor na Austrália, meu Deus, profissionalmente, né? Hoje mesmo eu tava vendo foto, meu olho encheu de lágrima. Mas foi o seguinte, eu falei pro meu marido que eu gosto de viajar também. Quando a gente se conheceu, ele falou que o sonho dele era viajar em volta da Austrália. Eu falei, mas você achou a pessoa certa? Olha eu aqui. Acho que na verdade essa também foi uma das razões que me fez casar, né? Eu falei, opa, então vamos lá. Então tá, eu morei um tempo aqui em Albany, fomos pro Brasil, ele foi visitar o Brasil a primeira vez, e aí voltamos e nos organizamos para ir fazer essa volta em volta da Austrália, né? Essa viagem em volta da Austrália. E aí fomos dirigindo por volta de um mês. A gente foi dirigindo, parando pelos lugares, indo nos parques nacionais de WA, o estado bem legal. E paramos em Broome. Broome também é um lugar maravilhoso, lindo, camelo na praia, passeio de camelo. Tem época que você... Broome não é a que a tua tia falou, Marquinhos, a cidade favorita dela? É verdade. Né? A minha tia que veio aqui, a Regina veio aqui no episódio 7, ela falou que é o lugar favorito dela. Ela viajou a história inteira. E o lugar favorito é Broome. E é o lugar favorito dela. Broome é sensacional mesmo. Inclusive, quando eu ainda estava em Sydney, era o único lugar que eu tinha ouvido falar do estado de WA, além de Perth, né? Eu só tinha visto Broome e Perth, porque, como eu falei, é um estado menos populoso, né, da Austrália e o maior. Então, assim, tem alguns lugares só. E entre eles, Broome é a menina dos olhos também. Muito lindo, Broome. Certo. Aí tem passeio de camelo, tem época que você não pode entrar na água, tem plaquinha assim na praia de crocodilo, que tem certas regiões que você não pode ir. Ou água-viva também, é muito interessante. Aquelas águas-vivas gigantes, né? Que queimam, né? Elas queimam e às vezes eles Mas davam... tem uma que pode te matar, não tem? Sim, eles davam toque de recolha na praia, se elas estavam se estava ali na época, porque não tem como controlar, né? E aí mandava todo mundo sair da água, não podia entrar. É normal lá, isso, né? Então tem as plaquinhas e tal... Então aí passamos em Broome e aí sim, foi paixão à primeira vista também, porque é um lugar lindo. Eu lembro que chegamos na quarta-feira, aí na quinta-feira eu apliquei para um trabalho, mandei currículo, na sexta-feira eles me ligaram, aí na segunda eu já fui fazer um treino e já comecei a trabalhar. Então assim, bum, rolou, gol de novo. Vamos ficar então um pouco por aqui.
Aí ficamos por lá e era alta temporada. Só que aí começou a ficar muito caro, porque era alta temporada, porque como no sul é muito frio, o pessoal sobe para lá porque é muito calor. Principalmente e no inverno é um calor suportável, porque no verão é um calor insuportável. Tanto que insuportável. E aí aí ficamos em Brno um tempo, só que aí foi ficando muito caro porque era alta temporada e meu marido falou, a gente tem que ir embora. Eu falei, puxa, eu não queria. Mas ou era continuar a viagem ou voltar embora para casa, né? Para Albany. Falei, não, vamos seguir embora. Aí a gente estava procurando... trabalho no Facebook, algumas comunidades, porque a gente estava disposto a fazer qualquer tipo de trabalho, trabalhar em fazendas, qualquer coisa assim, né? A ideia mesmo era viajar em volta. E aí ele achou um trabalho numa comunidade aborígene, que era pra gente trabalhar na escola cozinhando e limpando a escola. Eu falei, gente, o Malemar cozinho pra mim. E aí lembrando quando eu fiz o primeiro trabalho lá com o Marquinhos, o Malemar sabia cortar batata, gente. E eu vou cozinhar para tanta gente, como é que é isso? Mas vamos embora, melhor do que voltar para casa, a gente tenta, né? E como também era numa escola, eu falei, bacana, como eu já tenho essa linha da escola, da educação, né? E o dinheiro estava acabando também, era aquilo que a gente tinha que fazer. Sim. Bora. E aí a gente ainda teve uma semana, porque eles estavam de férias. Aí a gente subiu até Darwin, que é a capital de North Territory. E aí essa comunidade chama lá de Amano. E aí já não era mais em Western Australia, era em outro estado da Austrália, que chama Northern Territory, que é o lugar que mais tem aborígene na Austrália. E aí a gente foi com a cara e com a coragem e sem dinheiro no bolso. É isso aí que tem para fazer. A única coisa, porque eu falei pro meu marido, eu não lavo louça. Eu não vou lavar louça porque eu sei que é punk rock lavar a louça de muita gente. Mas... E aí foi. A gente foi inicialmente para ficar 2 meses e meio só. Que era para fazer uma grana e continuar a viagem, né? Mas aí virou amor. E aí a gente foi ficando, eu fui me envolvendo com as crianças e outra coisa, assim, o meu lado foi o lado sentimental, o lado de estar ali com aquela galera, que foi uma experiência muito linda e também como é bom não pagar contas. Imaginem viver sem pagar conta na vida, gente. Imagino. Eu também tive essa oportunidade, então juntou as duas coisas, porque aí o governo pagava, né, moradia. Então a gente não pagava água, não pagava luz. Como a gente trabalhava na cantina da escola também, a gente não precisava cozinhar, né? Trazia as coisas assim para casa, uma bobeirinha, era só nós dois, a gente não sentia desviando verba de nada assim, sabe? Só uma bobeirinha, dinheiro para eles não era um problema, então a gente ia no mercado vez e nunca comprar uma bolachinha, um chocolatinho, assim, né? E todo o dinheiro que a gente trabalhava era no bolso, era uma beleza. Show. E você ficou quanto tempo, então? Você falou que você ia ficar 2 meses, foi ficando. Sim, quanto tempo foi em princípio era para ficar 2 meses e meio, um termo, né? Só que aí a gente começou, que nós fomos em julho, foi. E aí a gente falou, fica até setembro, mas aí quando tava chegando a gente gostou, né? De ver o dinheiro crescendo no bolso, ele mais ainda, e eu de me envolver ali com a comunidade, que eu me envolvo mesmo, eu vou fundo. E aí nesse setembro que era para ir embora, a gente foi conhecer o Alice Springs, né? Daí a gente foi viajar, ficamos uma semana fora, aí voltamos, a gente falou, vamos ficar até o final do ano então, né? Já que a gente tá aqui, tá fazendo essa grana e tal, beleza. E eu percebi também que pro meu esposo, ele tem filho, para mim é muito fácil sair viajar, né? Mas ele estava começando a sentir muita falta das crianças, dos filhos e tal. Falei, então a gente volta, né? Aí a gente ficou até o final do ano lá na comunidade e voltamos. Aí a diretora gostou muito da gente, porque a gente levava muito a sério, né? Eu cozinhava com muito amor para eles e foi um desafio muito pessoal também. Como eu falei, eu não cozinhava malemar, eu cozinhava para mim.
E aí eu me vi contato era cozinhando mais por com um crianças, monte né? de criança. Eu cozinhava para eles, né? Cozinhava para os funcionários também, se eles quisessem, mas eu tinha que cozinhar para eles. E tinha funcionários aborígenes também? Era a comunidade toda era aborígene? A comunidade aborígene, mas tinham os funcionários que eram não aborígenes, né? Porque assim, a gente não pode... Eles têm outro estilo de vida, né? Você não pode, eles não aparecem no trabalho todos os dias, né? Eles aparecem quando eles querem, e assim, a vida deles é assim. Eu lembro que quando a gente foi pra lá, Thiago, lembra que a gente tava no deserto, aí eles contaram pra gente que tem, tipo, eles têm os rituais deles, então, tipo, tem dia que eles não podem trabalhar, que tem um ritual, e é sagrado, assim, não tem como, não adianta, né? Então, não sei se... talvez envolva também o fato deles não trabalharem muito, porque eles têm as obrigações deles, digamos, religiosas, né? Então acaba impedindo eles de interagir 100% com a sociedade, talvez. Não só por isso, eu posso contar um pouco das cerimônias religiosas que eu participei de uma também, que foi muito legal. Mas assim, é igual o pessoal no Brasil fala que baiano é preguiçoso, né? Aí os baianos falam, é inveja que vocês têm da gente. Eu também acho. Cara, é muito sol, é muito calor. Imagina, eles moram no deserto. Eu saía no final da tarde para ir passear, para ir andar na comunidade, né? Que eu adorava ir andar na comunidade. Hey, Pamela! Hey, Brett! Eles chamando o nosso nome, né? E aí, no final, quando o sol começava a se pôr, é que eles vinham para fora. Eles começavam a sair porque é muito quente. E eles, há 70 anos atrás, eles estavam caçando. Então, a comunidade do homem civilizado quer colocar eles... Demora muito tempo para você mexer em uma civilização, né? Então, é muito fácil falar que é preguiçoso. Desculpa, há 60 anos atrás, eles estavam hunting, caçando, né? Então e eles vivem para comer, entendeu? Aí você pode dar um monte de dinheiro para eles, que eles recebiam muito dinheiro, eles não estão preocupados no dia de amanhã, eles vivem hoje. E é assim é assim que eles vivem. Então não é porque é preguiçoso, porque isso, porque aquilo, é só o estilo de vida deles e a gente não pode contar, né, para ir trabalhar. Por exemplo, tem um jogador, um Liam Patrick, que ele jogava no time de futebol aqui australiano, né? Que eles chamam fute. Ele era lá da comunidade e foi jogar. É muito interessante. Ele falou que a primeira vez que ele escovou os dentes na vida foi quando ele foi jogar. Ele nunca tinha nem escovado os dentes na vida, imagina. Nossa! E outra coisa interessante que ele falou, ele não aguentou, ele era muito bom, porque o futebol vem muito dos indígenas nativos daqui, né? Esse futebol australiano. Sim. E ele era muito bom, só que ele não aguentou o tranco, assim, da responsabilidade, treinar, ele falou, Isso. E no sentido mais cognitivo mesmo, né? Aquelas coisas tudo computadorizadas, muita tecnologia, ele não conseguia acompanhar tudo aquilo. A pressão psicológica, né, pelo resultado, né? Isso. E os treinos mesmo, né, de olha aqui, olha ali, ele não conseguia, era um outro mundo totalmente diferente para ele. E ele acabou que voltou para a comunidade, e ele era muito bom mesmo, mas ele falou, não aguento isso, vou voltar para minha comunidade, né? E aí ele passou a ensinar as crianças na escola, e assim... Sensacional, mas a gente tinha que ter um professor de educação física, porque não podia contar que ele estaria ali toda terça e quinta, entendeu? Às vezes eles ficavam uma semana, 2 sem aparecer na escola, entendeu? Eles saíam, eles não têm esse compromisso que nós temos, né? Eles não têm o... Desculpa, é que assim, acho que nem você falou, a cultura deles é assim... comer, viver, eles não têm que, sei lá, acumular bens, pensar em aposentadoria, ter salário. Para eles é o dia após dia, né? Não adianta. Então, isso
A gente não consegue mudar isso na cabeça deles, né? Não, vai demorar muito tempo. É isso que, na verdade, né, a sociedade quer fazer, mas vai demorar muito tempo. Eu acho que... E eu muito entendi isso, né? E se eu pudesse, hoje eu trabalharia pelos direitos aborígenas, assim, de tanto que eu me envolvi, assim, com eles, totalmente. Que legal. E Pamela, com o contato tendo esse contato da comunidade e tal lá, conhecendo mais pessoas, tu acha que como é que eles tratam essa parte da discriminação, sabe? Que eu sei que existe, porque se existe no Brasil com os indígenas também, né, de estar meio de escanteio, por não ser, né, não ser introduzido à sociedade, sei lá. Mas como é que eles lidam com isso? Ou, sei lá, se eles sabem, é claro que existe, né? Mas eles chegam a falar alguma coisa? Sim, eles sabem que existe, tanto que acho que por volta dos anos 70 aí tem uma história que chama Stolen Generation, né? Que quer dizer a geração perdida, onde os brancos, né, pegavam as crianças das famílias e separavam elas totalmente, né? Então eles têm esse buraco aí. Mas hoje eu acho que o governo australiano tem feito uma coisa muito boa. Eles querem investir, assim, da forma deles, mas eles passam a valorizar os aborígenas. Mas, por exemplo, nessa comunidade mesmo, e acho que foi em 46, né, isso 70 anos atrás, eles moravam em um determinado lugar, em uma determinada comunidade. E aqui na Austrália tem muitas minas de exploração, né? E eles tiraram, e aí o pessoal, as mineradoras perceberam que lá era um lugar muito rico e tiraram eles de lá, do lugar deles. Eles voltaram de novo, assim, levaram de caminhão, eles voltaram de novo, aí levaram de novo, eles voltaram de novo, aí que foi que eles de fato construíram a comunidade. Então então a gente vai colocar uma escola, a gente vai colocar uma clínica médica, a gente vai colocar um mercado para eles ficarem lá, né? E ainda dá uma grana para eles, que eles chamam de royalties, né? Uma grana para eles por ano, acho que umas 3 vezes por ano, eles ganham uma grana bem legal dos direitos da terra, né? Certo. Então, mas só para vocês entenderem o contexto, mas eles já estão acostumados, sim, nessa comunidade que eu estava, em Ladiamano, com a intervenção do homem branco, né? Até porque eles têm alguns acordos. Por exemplo, não é só do jeito que o governo quer. Um exemplo, na escola, as crianças não são obrigadas a ir para a escola, elas são incentivadas. Mas, por exemplo, eles não precisam ficar o horário inteiro. Se eles querem ir embora, eles vão embora. Se eles querem chegar tarde, eles chegam tarde. No café, eu servia o café da manhã para eles. 11 horas eles tinham lanche, né, que era fruta, e 1 hora o almoço. Então, assim, de manhãzinha eu tinha 20 crianças. Na hora do lanche, na hora da fruta, eu tinha 50 crianças. E na hora do lanche, eu tinha 80 crianças, na hora do almoço, né? E eles podiam ir embora a hora que eles quisessem também, portão aberto, assim, sabe? A gente incentivava que eles ficassem na escola. Mas não precisava. Então, assim, como o governo respeita eles também, eles começaram a entender, né? Como a nos receber bem também. Muitos deles sabem da nossa, que a gente está lá mesmo para investir, né, no pessoal e tudo, na história deles, não é para investir, é para valorizar, né, a história deles, e eles também sentem que eles precisam disso. Então é um jogo legal, assim, eu percebi. É um ganha-ganha. Eu tenho uma pergunta aqui também, porque assim, por exemplo, eu morava em Sydney, né? Então, em Sydney, eles são muito, digamos, marginalizados, né? A gente ouve falar de alcoolismo, de drogas, etc. E eu imagino que na comunidade seja algo totalmente diferente, né? Não sei.
Ou também tem o problema de álcool e drogas também na comunidade, digamos, bem raiz, onde eles estão? Como é que é? É bem diferente, a mesma coisa? Como é que funciona? É bem diferente. Eu lembro que em Sydney eu já era curiosa, eu falei, a gente só vê os bêbados na rua, os indigentes, né? Eu falei, gente, eu não consigo acreditar que um povo milenar é assim. Eu falava, como que é nas comunidades? Né? O pessoal falava, é assim também. Eu não conseguia imaginar isso, e era o que todo mundo falava, até nas comunidades. Mas essa comunidade de Ladhiamano, o pessoal fala que inclusive é uma das melhores comunidades, é um povo pacífico. Mas eles têm problema com álcool também. Por exemplo, a gente chegou lá, a gente teve que ter uma licença para comprar álcool, não podia comprar álcool assim. Né? Certo. Tinha uma licença para comprar. Se a polícia chegasse, se a gente estivesse, né, tomando alguma coisa, assim, não podia beber na rua, fora era dentro de casa só. Se a polícia chegasse e a gente não tivesse licença, podia ter problema. Isso nunca aconteceu, claro. Mas eu sei que tem comunidades que nem com licença você pode comprar álcool, né? Porque o que acontece? Um copo de cerveja para eles é como se fosse uma garrafa de uísque. Para quem já está acostumado a beber, acaba com eles, com o sistema deles. Sim. Eles não estão acostumados, né? Assim como aconteceu com açúcar, com a farinha de trigo, né? Com eles têm muito problema de diabetes, muito problema nos rins. Por quê? Por conta da alimentação deles. Mas essa questão do álcool... Oi? O corpo não se adaptou ao mundo de hoje? Né? Não, E qual que é a dieta deles, então? Hoje? Assim, digamos assim, originalmente falando, qual que era a dieta deles? Eles caçavam e tal, mas... Eles caçavam, e uma coisa que eles adoram, eu até fui, mas eu não comi, não ficou pronto, eu também acho que eu não ia gostar, não. Eles têm um rabo de canguru, eles comem rabo de canguru, fazem um buraco no chão e deixa lá cozinhando por horas, e aí põe fogo em cima, né? Fica lá cozinhando por horas. É bem, digamos, tradicional deles, né? Eles têm umas minhocas que eles comem também, umas coisas assim. Mas eles não sobrevivem hoje mais disso, né? E a alimentação deles é muito pobre. Porque, assim, como o dinheiro... O governo da comida dá muito dinheiro para eles não é o problema, porque eles têm dinheiro do governo mais o dinheiro das minas, né? Então, eu via o carrinho de compra deles, apertava o meu coração, porque só muito enlatado, muita pizza, assim, sabe? Essas coisas de mercado. De vez em nunca você via um cacho de banana, sabe assim? E por isso também que eu cuidava muito do que eu cozinhava para eles, né? Eu não gostava de colocar muito molho. Quando eu cheguei lá, o pessoal, eles não comem salada, comem sim. A minha eles comiam, porque eu fazia com carinho, eu dava um jeito, tipo, eu descobri que, tá bom, não come salada, mas eu descobri que eles gostavam de milho. Então, eu colocava milho no alface e eles comiam. Sabe, umas coisas assim? Não come feijão meu, eles comiam. Eu dava um jeito ali, misturava e comia. Né? Eu costumava falar, eu até queria que fizesse um exame de sangue antes e depois de mim, assim, na comida para eles, porque foi de fato assim mesmo. Eu dava muita prioridade mesmo para fazer uma comida de qualidade para eles. Era muito legal. Show de bola. E tu pensa em voltar um dia? Sim. Mas na verdade eu gostaria de conhecer outra comunidade, uma que seja perto da praia, né, do mar, porque lá a gente estava muito no deserto, então tinha hora também que era, né, falar, putz, e realmente não tinha absolutamente nada para fazer. E nada mesmo. A gente ia para a cidade e me sentia, a cada 2 meses, me sentia num parque de diversões. Mas eu gostaria sim de voltar, mas eu gostaria de ir para outra comunidade, para viver outra comunidade.
E é outra realidade, mas com eles, assim, que foi... E aprender outras coisas, porque eles são igual os nossos índios, né? Tem assim, gente, tem os tupiniquins, tem os tupinambás, tem os tupi-guarani's, que tem outros costumes, outras coisas diferentes. Então, eu gostaria de ver outras comunidades, sim, sem dúvida. Show. Legal. E mais uma pergunta, só te cortando, Marquinhos, se tu tem outra, eu vou te cortar. O que a Pamela trouxe de lá? Qual é o aprendizado que tu trouxe? Nossa, eu trouxe muito amor, eu acho, assim, de verdade, e mais respeito ainda com o povo da terra, né? E eu falo assim, eu senti esse amor todo com os indígenas da Austrália, imagine os nossos, né? Eu fiquei com vontade de fazer uma história assim no Brasil também. Então, muito respeito pela terra, sabe? Pelo jeito que eles são, assim, né? Respeitar do jeito que eles são mesmo. As pessoas querem modificar, mas é respeito pelos povos tradicionais, assim mesmo. Eu achei sensacional. Isso que eu trouxe, assim, né? Esse respeito, essa vivência. E gostaria que isso fosse muito preservado, assim. Hoje, se eu pudesse, eu estudaria, como eu, né, mencionei, e levantar a bandeira dos direitos aborígenas, assim, para manter a tradição mesmo, né? E lá eu pude ver, diferente como o Marquinhos comentou aí, né? Todos bêbados, marginalizados. Não, eles não são. Eles têm muito conhecimento. Isso aí. Eu não tinha dúvida nenhuma que no habitat natural deles seria diferente, né? Então é bom saber que de fato é isso mesmo. Fico feliz de saber. Mas o pessoal fala que outras comunidades já é um pouco mais pesado também, a questão do álcool, onde o álcool está mais perto, né? Já eles brigam muito, assim, eu acho que cada comunidade tem uma história diferente também, né? Não vão ser todas iguais, não. E essas, quanto mais preservadas, são os mais puros que a gente consegue encontrar. Sim. Né? Quanto menos contato com o homem branco, mais, né, natural, mais puro, limpo eles são, assim, né? Mais puro. Eu, do fundo do meu coração, legal, trabalhava na escola, tive essa oportunidade, mas eu acho que deveria deixar eles lá, caçando, fazendo a história deles, entende? Porque aos poucos eles estão perdendo também. Igual, ele tem as cerimônias, como você comentou, né, Marquinhos, anterior da questão das cerimônias dele. Antes, quando os homens iam fazer as cerimônias deles, eles ficavam lá retirados no mato e, de fato, eles caçavam. Hoje eles não caçam mais para sobreviver os dias que eles estão lá. Eles vão lá no mercado e fazem a compra, sabe? Mais fácil. Então, assim, já vem mudando um pouco, né? E a língua também, as criancinhas, principalmente os pequenininhos, eles chegavam falando para mim na língua deles. Meu Deus, o que eles estão falando? Né? E aí eu aprendi também, né, coisas na língua deles, ensinei português para eles também, era muito engraçado. Show. Tinha o Jazz, ele me encontrava, ele estava lá, não sei aonde, ele olhava para mim, Pamela, tudo bem? Que bonitinho. Eu achava o máximo, era muito legal. Joe, que era o tudo bem para eles também, né? Legal. Então, esse lance da preservação da cultura deles, para mim, é muito sensacional. Assim, eu gostaria que permanecesse. Então, Pamela, agora fazendo um link com o que você falou que tem vontade de voltar, né, para as comunidades um dia, qual que é o seu projeto aí pro, digamos, médio e longo prazo, né? Onde que a Pamela quer estar aí daqui a 5 anos? Tem algo a ver com os aborígenes? Qual que é o projeto? Então agora a gente fecha com os 2 amores, né? Lembra que o primeiro amor eu falei que foi os brasileirinhos, né? De ter oportunidade de aqui do outro lado do mundo trabalhar com a nossa cultura. E eu volto para a nossa, porque ela é, né, a minha. Então, assim, eu tenho esse projeto, inclusive eu estou articulando nesse momento, né, de abrir um family daycare, que é como aqui na Austrália a gente pode abrir, não precisa ser uma escolinha de fato, mas você pode ter algumas crianças em casa,
né? Você monta uma estrutura, claro, tem algumas licenças para se tirar. E eu gostaria de fazer isso, né? Assim, até pensando em com meu marido, porque ele não vai dar conta de ir para muito longe, de ficar longe dos filhos, né? Eu falei, então tá, então eu pensei, a gente volta para Perth, que não é tão longe daqui, e ele pode voltar e fazer um projeto assim com os brasileirinhos. Ou então, né? E mesmo para essa questão do estudo aborígene mesmo, de me inteirar e de conhecer. Lá eu lia bastante, estudava, assistia documentário, né? Tanto quando eu estava no Brasil, antes de vir para cá, eu falei, eu acho que vai ser mais fácil aprender um dialeto aborígene do que aprender inglês, né? Que eu com inglês, Enfim, mas é bem difícil. Mas eu tenho... essas duas coisas no coração, assim, ou fazer um projeto bacana com a nossa cultura, que na verdade é o número 1, não posso negar, né? Ou, se não acontecer, ir viajar, explorar outras comunidades aborígenes na outra costa. É isso que eu tenho vontade de fazer. Mas... Sensacional. As coisas mudam, os trilhos mudam, aí eu posso encontrar outra coisa ali na frente. Os trilhos podem mudar, né? Sair de novo do trilho, né? E é muito legal. Eu não consigo muito falar de planejamento a longo prazo, não. Porque tudo que eu planejo, não sei, não rola. Ou acontece outra coisa que é ainda melhor do que eu planejei. Né? Isso acontece muito comigo. Sempre que muda, por exemplo, essa questão dos aborígenes mesmo, a ideia era dar a volta na Austrália e eu parei lá e não me arrependo nem um pouco de não ter ido dar volta à Austrália e de ter vivido isso ali na realidade mesmo, né? Então a vida vai me trazendo muita coisa boa, assim, e vai continuar trazendo muita coisa boa, só tá aberta aí para seguir a história. Mas é isso. Show de bola. Que tem, mais ou menos isso. Eu acho que às vezes, quanto mais a gente planeja, acho que mais difícil às vezes fica o resultado, tá ligado? Fica planejando, buscando uma coisa, mas que a gente falou, às vezes vem um vento pro outro lado e tu já vai pro outro lado e dá certo. E pela experiência própria, sempre é melhor. Eu nunca pensei em vir para a Austrália, eu nunca pensei em ficar tanto tempo. Poxa, para quem nunca pensou, tá completando 9 anos, tá bom, né? Tá ótimo. Pois é. Né? Eu acho que é... Então, assim... Pode falar, desculpa. Não, eu ia repetir mesmo, né? Vai levando a vida, o que a vida vai apresentando, né? E a gente vai mudando também. Eu acho que as nossas expectativas, a gente vai amadurecendo, a gente vai conhecendo outras coisas, então vai mudando. Eu acho que tá aberto para essas mudanças já é uma riqueza sem fim. Exato. Né? Você olha, nossa, eu vivi muita coisa bacana demais, né? E aí, se você também pergunta, esse nunca foi meu sonho era fazer uma história dessa no Brasil. Né? E não tem condição. Você vai lá ficar com os índios, os grileiros te matam. É verdade. Né? Se você vai, né? Então, eu tô fazendo aqui. Tá legal. Show de bola. Show. Pô, acho que a gente tem que parar aqui, senão a gente vai ficar até amanhã, como sempre. A gente sempre combina meia hora. Que na próxima vez. Nunca acaba nisso. Opa, mas espero que você possa voltar aqui na próxima aí com esse projeto seu, quando estiver rolando, né? Pra poder contar mais pra gente aí, mais histórias. Mas fazia muito tempo que a gente não se falava, né? Mas, pô, na hora que eu vi que você tava fazendo, eu falei, Pamela, você tem que vir, tem que falar com a gente, tá? Então, obrigado aí por dedicar um tempinho seu aí. Aceitar o convite. Boa sorte nos projetos, né? E tamo aí. Sempre que quiser contar a história, a gente tá aí pra ouvir. Olha, que eu gosto de contar a história. Mas é isso, um prazer enorme, de verdade, assim, dividir isso com vocês e que vai chegar em muitos brasileiros também, né? Que de repente tem um sonho, assim, de ir para fora ou que quer conhecer, né? E como que é essa história mesmo, né? Dos aborígenes, nem australiano tem noção disso, do que acontece. Eles não sabem. E aí eu tenho uma honra imensa de poder dividir isso e
imensa em dobro que vai para a brasilidade aí. Adoro, muito legal. Chegar no máximo de brasileiros aí, conhecer possível, vai ser muito legal. Show de bola. Tomara que essa história, acho, encorajem várias pessoas, né, a fazerem o mesmo, ou tenham o pensamento de querer ajudar, né, ou trabalhar em uma comunidade. Sempre é assim, a gente sempre quer ajudar e tal, mas fica, será? Acho que é legal ter uma história que, né, aconteceu de verdade, deu certo e foi legal, uma experiência boa. Foi muito legal, muito especial. Show de bola. E é isso, brigadão aí, gente, pela oportunidade, viu? Vamos ver aí qual que é. Eu conto pra vocês a próxima saída de trilha. Não sei ainda, mas vai ter, não parou por aí não. Vai tá bom? Demorou. Se tiver, dá um toque, você volta correndo. Beleza, gente. Um beijão aí pra vocês e pra todo mundo que tá ouvindo também. Valeu, Pamela. Valeu. Valeu, Pamela. Valeu. Obrigada, beijo aí, tchau. até breve. Beleza, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Falou, Marquinhos. Tchau. Falou, galera aí. E não se esqueça do... Saindo do... mudou, né? É verdade, né, velho? podcast saindo do trilho. Tudo junto. Marquinho, a gente fez essa mudança, nem eu lembrava, eu já ia falar errado, mano. Mas aqui é sem cortes, vamos embora. Vamos que vamos. Então deixa eu... Se alguém quiser conhecer a comunidade, né? Só pra deixar claro aí, chama Lajamano. Lajamanu. Lajamano. Tá? Em Norte Territory, coloca NT ou Lajamano Austrália. E aí vocês lá vão poder ver, colocar no YouTube, tem vídeo das crianças, às vezes, os cantores, tem muita coisa bacana. Quem tiver curiosidade, quiser saber um pouquinho mais, Show de bola. Bem lembrado. É isso. Então beleza. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.